Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Áurea. Boa noite. Mais uma vez aqui reunidos para fazermos o culto do Evangelho no lar. Esse momento assim tão especial, que tem que ser um hábito que nós tenhamos sempre. Temos que desenvolver esse hábito. Nós vamos ler a Áurea, eu vou pedir a Áurea para que leia uma mensagem, uma página de abertura para a nossa harmonização. Bom, nós vamos ler aqui do livro Vinha de Luz, mensagem do Chico, mensagem do Emmanuel, psicografado pelo Chico. E o item que caiu é o item 6, multidões. Tenho compaixão da multidão. Esse foi Jesus quem disse, está em Marcos, capítulo 8, versículo 2. Os espíritos verdadeiramente educados representam, em todos os tempos, grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-lo. Explora-se as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo do progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras e extermínio, em que deva concorrer com os mais elevados tributos do sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos encarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta, entre pecadores e proletários, aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida. Procura multiplicar. O que a gente mais tem é irmãos que ainda não entenderam isso. E a multidão é como Jesus, quando aqui esteve conosco, ele nos disse que nós éramos mais ignorantes do que maus. Então é uma questão de trabalhar. Nossos irmãos, nós fazemos parte Dessa multidão. E é exatamente essa multidão que vamos caminhar, que vamos ser espíritos felizes, que o Jesus está aqui para coube a ele a incumbência de nos levar de volta ao nosso Pai. E a gente, só para concluir esse texto aqui, um comentário, é que a gente tem que ter compaixão daqueles irmãos que ainda não entenderam que estão inseridos nessa multidão para ajudar a todos. Quando a gente vê muitos irmãos tirando principalmente dos mais necessitados. É o nosso olhar que tem que ser mudado. É esse olhar, olhando esse irmão que é de verdade nosso irmão. E só um comentáriozinho final também sobre isso, que aqui a gente tem tanta coisa para comentar. E às vezes a gente fica assim, é ele que está fazendo, não sou eu. Não, nós temos que fazer o nosso melhor. Tem que cada um fazendo um pouquinho, a gente vai contaminando o próximo, né? Mas vamos lá, nossa prece inicial, fechando nossos olhos, imaginando a figura do nosso querido Jesus, que
tanto fez pelas multidões e faz até hoje. Que Ele possa estar sempre do nosso lado, nos intuindo, nos ajudando, nos alertando, para que não caiamos em tentação e venhamos a cometer aquilo que não deve ser feito, que é tirar do nosso próximo aquilo que cabe a cada um. Possamos sim, querido Jesus, estar atento a isso e sempre que pudermos, ajudarmos ao nosso próximo a crescer junto conosco. Que a Tua paz, a Tua luz e as Tuas bênçãos envolva todos nós, encarnados e desencarnados, e que Tu estejas sempre presente na nossa caminhada, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo... Esse Evangelho não tem o número do capítulo. O capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Uma questão que Kardec coloca, e o espírito Lemennais, em Paris, ele nos responde. Então Kardec propõe: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem outro que expor a sua vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, não obstante, o segundo arriscar-se para salvá-lo? É uma questão. Grande reflexão, Né? E aí, esse espírito Lemennais, ele nos responde: questão muito grave é essa, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o do que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. A um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se erga diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos a quem a ciência espírita esclareceu. Esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorre-o, salve-o, porque, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo? Salve-o. É isso aí. O que acontece? A gente só consegue fazer isso quando a gente ama verdadeiramente o próximo. Só. Porque a gente tem o hábito de julgar. E quando a gente julga, a gente às vezes não faz aquilo que tem que fazer. Porque ele é um homem que depois vai assaltar outro, vai matar outro.
Mas pode ser que ali seja a redenção. Ali, é isso que está sendo Ali é a colocado. redenção. Nós não temos o direito de condenar, porque a gente não julga só, não. A gente condena. E até porque nós já fizemos isso tudo, né? Se hoje nós estamos num pouquinho melhores, E a mensagem diz, Alguém nos a socorreu. nossa consciência diz, se pode salvar, salve. Porque essa é a nossa parte. O que ele vai fazer depois, é ele que vai responder. é ele que vai responder. Mas a misericórdia, a benevolência, a caridade tem que fazer morada nos nossos corações, Independente de quem seja. independente de quem seja. É o que eu sempre falo, o dia que todos nós nos reconhecemos como irmãos, não importa Não o que o importa. outro fez. É verdade. Não importa. E nós vamos chegar, porque a gente vai falar assim, mas isso é utopia. Não, não é não. É nosso, é a nossa meta é essa. Pois é, querida. Nós podíamos ficar conversando aqui a noite toda e ir adiante, mas vamos para a nossa prece final. Graças a Deus. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao Mestre Jesus por termos abraçado essa doutrina, por termos esse evangelho ao nosso alcance, esse evangelho que nos orienta, que nos educa e que nos ensina o caminho que temos que percorrer. Mestre Jesus, te pedimos que alimente cada vez mais essa nossa vontade de perseverarmos nesse caminho, procurando os teus ensinamentos, que estão contidos nesse Evangelho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos beber a nossa aguinha purificada. Como é de hábito, a gente coloca no início, que serve de um remédio para o nosso corpo físico, mas acima de tudo para o nosso espírito. Graças a Deus. E agradecer a Jesus por termos aberto mais um ponto de luz dentro do nosso lar. Que esse ponto de luz ilumine todo o planeta, para que todos possamos nos reconhecer como irmãos, podemos caminhar cada vez mais na direção de Jesus e de nosso Pai, dizendo a todos vocês: paz e bem, paz e luz, Paz, muita paz.